E hoje é um convidado, ele já trabalhou em salões de referência, até se tornar um dos nomes fortes na área da beleza. Uma história inspiradora. Meu convidado é o Pedro Teixeira. Eu acabei decidindo ir sozinho. Encontrei pessoas maravilhosas. Deus, assim, foi extraordinário comigo. Sempre tive esse amor pelo cabelo. E ela falou assim pra mim: por que que você não começa a trabalhar fazendo escova? Pra mim, o Rotary, pra mim, hoje, olhando de longe, mesmo de perto, pra mim é uma família que eu ainda tenho. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Eu estou chegando até você porque eu tenho um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como de costume, todas as semanas nós trazemos um convidado ou uma convidada para falar da sua vida, sua profissão. E sempre nós dizemos e nós acreditamos, vai te inspirar. Então, nesse momento, nós estamos entrando para o nosso quadro Vozes de Sabedoria. Saindo ali, saindo Olha daqui. aí, Tem que passar. E aí, e hoje é um convidado muito especial. Você já vai começar a entender daqui a pouquinho. Dá uma olhada no meu cabelo. Ó, tá. Entendeu, né? O meu convidado de hoje é nada mais, nada menos de uma história maravilhosa, uma história inspiradora. Meu convidado é o Pedro Teixeira, um jovem que saiu de Dourados e veio para construir sua vida profissional aqui na minha cidade de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Ele foi coroinha, catequista na igreja, passou por diversos cursos oferecidos, sabe aonde? Na assistência social do nosso município, até se tornar um dos nomes fortes na área da beleza. E quero dizer, o Pedro, ele já trabalhou em salões de referência, participou de projetos sociais e recentemente, não é tão recente, é 1 ano e 3 meses, ele tem o seu próprio estúdio. Ele vai falar daqui a pouco mais para você. Além disso, retomou os seus estudos em direito. Fiquei super feliz, minha área que atuo agora na advocacia, mostrando que sua trajetória é marcada por coragem, fé e determinação. Então, eu te convido para nós mergulharmos nessa jornada de superação e talento. Pedro, seja muito bem-vindo e eu já agradeço pelo seu sim de estar aqui conosco no Muito Hora obrigado. Mais. Pra mim foi uma honra estar aqui, esse convite maravilhoso seu. E nós temos um costume, nossos convidados, sempre nós gostamos de dar um mimo. Pelo sim, por estar aqui. O mimo está aí na sua frente. Ai, E nós vamos entregar essa caneca para você. Mas para nós começarmos, Pedro, a gente precisa começar lá do início. Ó, é redundância quem fala é a língua, o professor de língua portuguesa. Mas nós precisamos voltar lá no início de tudo. Porque muitas vezes a gente vê um profissional já de sucesso caminhando, mas não podemos esquecer de onde começou, quando tudo se iniciou. Porque nós sabemos que o início e da onde vem normalmente é a base, com valores que nós trazemos da nossa educação familiar, dos lugares por onde passa. Então eu quero te perguntar: você cresceu em uma família grande, né? Depois você vai falar, participou ativamente da igreja. Como essas experiências te influenciaram ou te influenciam até hoje na sua vida profissional?
Dentro da família, eu acho que uma família grande a gente acaba sendo muito mais generoso. Porque não Opa, tem outra visão. Porque são muitos irmãos, muitas divisórias, todo mundo junto. E dentro da igreja, em principal, eu acho que eu tive uma jornada muito bonita. Eu vim pra Itaporã com a minha mãe. E minha mãe nunca foi uma pessoa muito de ir à igreja. sim, Então, assim, ela ia na igreja dela, mas acabava que não tinha tanto essa conexão. Eu acabei decidindo ir sozinho. Encontrei pessoas maravilhosas. Deus, assim, foi extraordinário comigo. Minha madrinha principal, que foi, assim, pra mim, o meu maior pilar sim. na vida religiosa. Ela e a família dela me instruíram, me ensinaram, me animaram a estar lá. Pode falar o nome? Rosimar, ela é conselheira. Olha, aí a Rosimar, sua madrinha. Então, assim, pra mim foi muito impactante essa parte. Eu decidi muito por condição própria. Eu sempre tive muito essa coragem. Então, Sim, eu sempre fui nas novenas, nas missas. Decidi servir também sozinho, sem ninguém me incentivar, sem ninguém falar pra mim que eu deveria ir. sim, E eu acredito muito que Deus pra mim foi transformador. sim, Transformador. Me ensinou a ser uma pessoa resiliente, me ensinou a ser uma pessoa boa, honesta. sim. Assim, foi o maior objetivo de toda a parte da igreja que eu já tive foi transformar vidas. E Que é o que eu faço lindo, hoje. que lindo. Quantos irmãos, Pedro? A gente somos em 11, 11 irmãos. em 11 irmãos, mas hoje temos 9. 9. Que lindo. Então, aí você com certeza também vai sendo referência para esses irmãos. E você falou uma coisa tão interessante, faz com que a gente seja mais generoso. Opa, você que está nos acompanhando, essa palavra, hoje estamos com tanta dificuldade, às vezes, de sermos ou de encontrarmos pessoas generosas, não é verdade? Mas, Pedro, deixa eu te perguntar. É muito interessante ver que esse seu primeiro passo, esse primeiro caminho dentro da família, uma família numerosa, depois dentro da igreja, né? Mas a gente sair, você fez vários cursos, né? Eu passei aqui um pouquinho, mas eu quero perguntar para você que eu achei muito interessante, porque muita gente pensa que para a gente ter uma formação você precisa de altas faculdades, cursos de ponta. E você começou um curso na assistência social, não é? Motivou a sua. E como desse curso você falou, não, agora eu preciso ir? Então, assim, o curso eu comecei porque eu sempre gostei de cabelo. Sempre tive esse amor pelo cabelo. Sim. Então, às vezes as mulheres às vezes até ficavam meio receosas porque tudo que eu podia pegar, amarrar, prender, fazer trança, Aham. e sempre ardeu essa vontade. Quando eu vi a possibilidade desse curso, pra mim assim, eu falei assim, é o que eu quero pra mim. E fui assim, sem muita esperança, sem muita expectativa, mas eu falei assim, eu vou fazer. Seja o que Deus quiser. Sim, e lá você começou. E esse início representou para você, e como te motivou a seguir? Você fez um curso que nem você me diz, sem muita expectativa, né? Você era o que você queria lá no fundo, né? Sim. E daí como que foi para você seguir esse passo? Olha, na época que eu já tava no curso, eu já fazia cabelo, porque minha irmã queria alisar, escovar, eu já Ah, tava você já ali. fazia em casa. Já. A mãe escovar, cortar, já tava ali. E eu tenho uma amiga minha, que é filha da minha madrinha, que Sim, foi a Graça que me fez hoje ser cabeleireira. Porque dentro, a gente começou escovando o cabelo dela, fazendo, enfim, coisinhas pequenas. E ela falou assim pra mim, por que você não começa a trabalhar fazendo escova? Por que você não pega... E na época, a minha família sempre passou muita dificuldade. Graças a Deus não passamos fome, mas sempre vivemos com muita escassez financeira. sim, Então eu falei assim, olha, eu acho que eu vou fazer. E isso já depois da época da pandemia, porque passamos a época da pandemia, não conseguia mais fazer nada. sim. Passou essa época da pandemia, ela me falou isso, eu falei assim, eu vou fazer uma arte e vou postar. Postei, assim, pedi pra todo mundo que eu conhecia, falei assim, posta pra mim, por gentileza. Olha aí, ó. Pedi pra todo mundo postou. E assim, foi muito gradativo. Muito, Aham. no início, muito vago, mas conforme o tempo foi crescendo.
E depois de todo esse tempo que eu fiquei já nesse início ali, incentivando, e sempre com esse amor ao cabelo, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou focar só nisso. Foi te Foi. despertando o profissionalismo. Foi, e aí eu falei assim, não tem outra opção pra mim a não ser trabalhar com cabelo. E aí dentro disso, eu tinha muito amor ao cabelo, mas o cabelo não me dava dinheiro suficiente. Então eu trabalhei como garçom, Sim. eu trabalhei em outras áreas, acabei decidindo assim, falei assim, não, eu vou fazer cabelo. Só que eu vou fazer cabelo até dar dinheiro, até me dar um retorno razoável. Sim. Enquanto isso, eu não consegui só com cabelo, eu vou fazer outras oportunidades. Então, tudo que eu podia fazer, eu sempre fiz com muito amor, com muito carinho, desde trabalhar em alguns lugares grandes, como o Gigi antigamente aqui Sim, trabalhava, sim, sim. no Pesqueiro da Goiaba. Então, assim, Aham. trabalhei em vários lugares já com muita ardência nessa expectativa de ainda crescer ainda mais. Ô Pedro, eu estava olhando aqui, pensando em você, falei: "O que que eu tenho que perguntar para esse jovem aí que eu admiro, né?". É interessante ver que seu primeiro passo social você já fazia em casa, você foi para assistência, social, mas a gente sair, né, do curso, da sala de aula e ir para o mundo real exige muita garra, especialmente quando você começa a construir sua jornada de zero. Você falou que o cabelo não dava tanto dinheiro, você tinha que agregar com outras profissões. Você começou a atender assim em domicílio, você ia, né? E eu te pergunto, quais foram os maiores desafios nesse início de jornada de você ir na casa das pessoas? O que que era mesmo essa dificuldade? Como que você fazia? Olha, eu tive vários desafios. Trabalhar a domicílio, assim, é uma aventura. Porque Eu imagino. o que a gente pode encontrar em várias coisas. Então, a gente se adapta ao ambiente. O ambiente, às vezes, tem um marido, às vezes tem um filho, às vezes tem uma irmã. Então, assim, é muito complexo você trabalhar a domicílio. E um dos maiores, eu acho que, fatores que mais me doía naquela época era principalmente o transporte, porque eu andava de bicicleta. Eu carregava a minha Nossa. bolsinha com muita coragem, muita determinação, pegava a minha bolsa e ia atender casa por casa. Às vezes eu ia e ficava até 10 horas. E, pessoalmente, como pessoa, eu acho que me ensinou muito a lidar com pessoas. Porque ali você Pessoas. tinha contato não só com a cliente, mas às vezes com a família da cliente também. Sim, nossa, era extraordinário a gente poder, assim, ver esse âmbito. Tanto que muitas das clientes que eu tenho hoje eu atendo a família inteira por conta de atender a domicílio. Ah, isso. Então, assim, eu atendi a mãe, a avó, a tia, a prima, A criança que tá. todo mundo. Ô, Pedro, você trabalhou num salão de referência, o New Hair. É uma referência, né, aqui na nossa região. O que essa experiência nesse salão de referência te ensinou sobre a excelência e profissionalismo? Olha, eu vou voltar um pouquinho antes, enquanto eu ainda estava aqui em Itaporã, pra mim já te dar uma sequência. Sim, Quando eu estava aqui em Itaporã, eu sempre tive muita determinação. Então, me empenhei, trabalhei a domicílio, abri meu salão. Quando eu abri meu salão, eu achava que só trabalhar era o suficiente. sim. Só me esforçar era o suficiente, só me dedicar. E eu fui pra lá. Falei assim, tava me sentindo muito acostumado, tava me sentindo muito parado. Falei assim, vou fazer alguma coisa da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito de movimento. Sim. Decidi e fui. Tive outras oportunidades no mesmo tempo, como o Ricardo, enfim, outros salões grandes também, mas eu decidi ir pra lá. Ir pra lá, pra mim, abriu novos horizontes. Abriu uma visão que eu acho que de nenhuma forma eu teria aqui dentro de Itaporã. Entendi. Nenhuma forma. Eu vi o que é ser profissional, que é ter uma experiência dentro de um salão. Entendi. Assim, pra mim, a Lene, pessoalmente como profissional, é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que entrega um trabalho maravilhoso, mas além do trabalho, ela também entrega experiência, que é o que todo mundo hoje em dia quer ter. Quando você disse que aqui você não conseguiria, porque você estava sozinho, né, Sim, naquela expectativa de andar. na E quando verdade, você vai para lá, você
ver aquela visão de profissionalismo, de mercado de trabalho, é isso? Na verdade, eu acredito que muito eu estava com minha visão muito fechada. Eu achava que eu já tinha abrido meu salão, então para mim eu já estava contente. Para quem atendia a Entendi, domicílio, para mim já era um sucesso. entendi. E ir para lá me mostrou uma visão não só de um salão de bairro, de um salão que não atende gama, um alto padrão, Hum, mas de um salão de alto padrão, que atende as pessoas mais importantes dentro de Dourados. entendi. Então, assim, abriu uma visão que eu não teria aqui em Itaporã, principalmente naquele momento que eu estava, de nenhuma forma. Porque, principalmente, eu acho que é a informação. A informação hoje em dia a gente tem muita informação, mas a informação correta é o mais importante. Você me falando isso, vem agora na minha mente a questão dos trainees, né? E também de oportunidades que pessoas passam por algum lugar. Às vezes, quando vai, a pessoa acha que está bem, mas quando você vai para um lugar, você traz a experiência para. E quando você fala, você estava conformado, abri meu salão, tá tudo certo, mas faltava um up para você entender a parte profissional. Eu acredito que dessa boa parte, uma das maiores, eu acho que é a autoconfiança. Autoconfiança eu como profissional, como pessoa, muito bem estabelecida, concreta. Então, assim, hoje eu não tenho problema com nenhum. Aí falar assim, ah, eu vou fazer um procedimento, ficar com medo ou Ah, desbastado. E eu falar assim, não importa o que eu for fazer, eu sei que eu vou fazer com excelência, sim. independente do que eu for fazer. E interessante ouvir a sua fala aí, que hoje você tem experiência dos 2 mundos, né, a começar aqui das pessoas mais simples, como você tem que lidar, até chegar a uma pessoa mais abastada. Isso é interessante, não acha? Eu acho muito importante a gente saber lidar com vários estilos de público. E eu Sim, acredito, principalmente para mim hoje em dia, eu quero aumentar o meu ticket maior. Então eu preciso saber lidar com pessoas que têm uma classe mais alta e também não desfazer ou ter uma forma de não humilhar ou algo do estilo pessoas que não têm condições de ter um ticket maior ou de pagar um ticket maior. Então, assim, é muito importante eu saber lidar até mesmo com a faxineira, até com o prefeito ou com a mulher do prefeito. Então, assim, é muito isso. importante a gente ter essa condição direta, entender, saber se portar, se comunicar, se falar. Porque eu, que nem falei pra você hoje mais cedo, o mais importante pra mim hoje, que eu estudo mais, é a minha oratória. Sim. Porque a gente, estudando isso, a gente consegue abrir uma visão que a gente não teria de forma alguma. E eu achei interessante você colocar isso aí, porque você vai chegar uma pessoa, de repente, simples do seu salão, e ela pode ficar inibida. E se você sabe acolher, ela vai falar: "Opa, aqui eu posso ficar", né. Porque a gente estava conversando a respeito disso. E eu quero te falar, e mesmo com a carreira descolando assim, descolando não, decolando, ai, já fiquei toda empolgada, em grandes salões, você nunca deixou de lado um espírito comunitário, que a gente mencionou lá no começo que você tem. E você acabou levando esse seu talento dessa parte comunitária, dessa parte generosa que você falou em família, você para uma liderança de voluntário. Então eu quero te perguntar, você participou do Interacto, Rotaract, ocupando cargos importantes. E como essa experiência que você trazia de casa, essa experiência de salões, essa experiência de liderança, essa experiência de voluntariado, contribuiu para você exercer essas funções lá no Interact, lá no Rotary? Olha, o Interact foi bem no início, foi bem na época da pandemia. Pra mim, o Rotary, pra mim hoje, olhando de longe, mesmo de perto, pra mim é uma família que eu ainda tenho. É assim, me ensinaram muita coisa, me instigaram a crescer, a ter uma visão direta, a entender o que é ter responsabilidade, porque a visão de que a gente tem, por exemplo, do Interact, são crianças, estão fazendo projetos para brincar. Não, tudo a gente tinha muita responsabilidade, principalmente nos projetos maiores, a gente tinha coerência, a gente tinha tabela, tinha que prestar conta. É interessante isso aí, né? Então, assim, isso para mim, em todos, sempre me instigou a ser melhor em todas as áreas, como imagem pública, diretor de projetos, tesoureiro. Então, assim, sempre me instigou a querer mais, a ser mais. A Tina
Ele Simoni, que eu amo de Sim. paixão, pra mim foi uma pessoa assim que me ensinou muito. Pessoa amiga, companheira, que esteve ali pra ensinar e ajudar. Direcionar, né? Eu acho que ali, ó, Sim, porque muitas das vezes a gente tem força de vontade, só que não tem, que nem eu disse, não tem coerência pra poder saber onde é que quer chegar, o que quer fazer. sim. Então acaba que a gente regride por conta disso. Ô, Pedro, nesse período que você esteve lá, qual projeto assim, que marcou, que você falou, não, isso aqui marcou minha vida, foi útil para a sociedade? Você tem lembrança de algum? Muitos, muitos, Então fala muitos. para nós aí. Mas assim, acho que o mais marcante pra mim foi a doação de cestas básicas. Sim. Principalmente porque na época a minha família também precisava de uma cesta básica. Olha, E a gente fazia esse tipo de projeto e eu ficava muito contente porque eu imaginava, eu sempre orei muito a Deus pensando sobre isso, falando, o dia que eu tiver condições, eu também quero ajudar. Então, assim, pra mim, sempre mexe muito comigo isso, porque é uma pauta pra mim que foi muito marcante. Então, assim, ao mesmo tempo que você estava ali com aquela necessidade, você estava podendo ajudar outros e você então sentia o que eu estou sentindo, aquele também sentiu e eu posso. Que eu lindo! acho muito bonito porque, assim, eu acredito que só a gente que passa por essas situações, a gente tem essa vivência, essa sensação. E quando eu fazia esse tipo de projeto, assim, eu me sentia o melhor do mundo. Eu não tenho outra palavra pra descrever isso. O melhor do mundo, porque é muito impactante você poder ajudar quem precisa, quem tem necessidade. E é triste você chegar em casa e não ter uma bolacha, um pão, faltar um açúcar, um feijão, enfim. É uma pauta muito forte que pra mim sempre me marcou muito. Sim. Olha aí você que está nos acompanhando. Eu entendo que às vezes é tão fácil às vezes julgar uma pessoa que às vezes não tem, falar que não quer trabalhar ou que é preguiçoso, mas muitas vezes as circunstâncias da vida leva a chegar nessa situação. E quando um jovem fala que o que marcou na vida dele foi quando ele chegou com uma cesta para casa do outro. Isso aí vale a pena a gente refletir e saber o que é ser generoso, o que é ser fraterno, o que é ser solidário. Ô Pedro, toda essa bagagem como líder profissional, né, lá que você tem, acabou, eu penso assim, dando impulso na sua vida para aquilo que te faltava, que você trazia um desejo no seu coração, na sua mente, mas precisava clarear, né, o teu sonho, o próprio espaço. E não abrir mão da parte intelectual. Precisa estudar. Há 1 ano e 3 meses você abriu o próprio estúdio seu. Esse processo de decisão, de espécie, você retornar, quais foram os maiores desafios até aqui? Eu acho que, assim, sempre foi muito complexo todas as partes, porque eu sempre tive que colocar muita cara em tudo. Ou eu tava, ou eu não estava. Então, acho que sempre teve essa parte de ter muita coragem, de ter muita força. Abrir o meu estúdio foi um grande desafio. Foi assim, decidir, falar assim, ó, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? É isso mesmo que eu quero pra minha vida. Então, durante o início, eu tive, assim, momentos de aceitações comigo mesmo. Pra mim poder entender que era realmente o que eu queria. Eu falei assim, nossa, eu abri um salão, mas agora eu já não tenho mais outra opção. E aí? Só que nesse meio tempo, sempre orando muito a Deus, eu comecei a ganhar cada vez mais confiança comigo mesmo. Eu desisti da minha faculdade na época que eu abri meu salão, porque abrir um salão, principalmente hoje em dia, é muito complexo. Com certeza. Muito complexo. Então eu decidi, falei assim, vou deixar minha faculdade por hora de lado. Não vou. E acho que foi assim uma das dores que eu mais carrego comigo, porque deixar a faculdade pra mim foi deixar de poder voar um pouco mais. Sim. E eu acredito que a minha faculdade, eu ainda tenho grandes planos para minha Ah, eu vou faculdade. te perguntar aqui já, aqui, né, retomar, você retomou, né? Você retornou à faculdade de direito. Olha aí. E ao mesmo tempo que administra o seu estúdio. É uma grande responsabilidade. E como que você está agora equilibrando essas duas jornadas? Mas antes eu quero te perguntar,
Como que aí é cabeleireiro e o direito? Por quê? Isso é uma curiosidade que tá me instigando a te perguntar. Eu sempre gostei muito de falar. Sim. Sempre gostei muito. Eu sempre fui uma criança muito que falava muito, que se gesticulava muito. E quando eu me deparei, quando eu falei assim, terminei meu terceiro ano, falei assim, e agora? Eu sempre fui uma pessoa que teve, não uma ganância, mas eu digo uma vontade de crescer, Sim, muito ardente. Então isso é bom. eu falei assim, eu quero algo melhor pra mim. E dentro das áreas da faculdade, eu nunca me identifiquei com nada. Nunca me identifiquei com enfermagem ou com estética, por exemplo, que é relacionada já à minha área. Aham. Assim, nunca me identifiquei, nunca me senti Chamado. chamado, eu acredito mesmo. Quando eu olhei, eu tive um colega meu, inclusive, que começou a fazer direito. Inclusive, ele já terminou. Ah, E aí, eu olhando assim de longe, eu falei assim: olha, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero aprender a me portar. Eu olhava conhecer muito. as legislações. Com certeza, isso para mim, assim, dentro do início da minha faculdade, assim, foi maravilhoso, porque a gente conhecer é muito importante, a gente tem uma Sim, informação, muitas das vezes as pessoas que passam por algumas dificuldades maiores acabam sendo banalizadas, sofrendo outras coisas por conta de simplesmente não ter não ter conhecimento. conhecimento, com certeza. Quando eu olhei para ele, e aí eu cheguei na faculdade, uma das primeiras pessoas que eu vi foi um advogado. E aí eu fui Hum. lá me inscrever na faculdade, e aí eu olhei, muito bem vestido, muito bem portado, se fala muito bem, uma fonética, tudo muito alinhado. Eu falei assim, é isso aqui que eu quero pra mim. Cheguei na faculdade, aí eu fiquei com muito medo, porque a faculdade de Direito é uma faculdade muito alta, um Sim, o custo muito custo alto. alto, infelizmente. Eu peguei e falei assim, olha, não tenho medo, vou fazer. E eu, assim, mesmo trabalhando com cabelo, não era um retorno gigantesco, mas eu conseguiria pagar minha faculdade. Eu Sim. comecei por ali. E durante um tempo eu acabei optando por trabalhar em outras empresas também para me conseguir pagar a minha faculdade. Quando chegou o momento que o cabelo me dava tanto dinheiro, assim, não chegar a tanto dinheiro, mas me dava um retorno tão Dava uma grande, me tranquilidade. dava uma tranquilidade tão grande que assim o serviço estava sendo banal, eu estava pagando para trabalhar. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Chega, vou trabalhar somente com cabelo. Então, foi assim, uma graça de Deus, foi assim, muito conquistado. Nunca deixei de fazer, onde eu vou, onde eu ando. Eu sempre falo sobre cabelo, Sim. sobre cores, sobre momentos. Então, para mim sempre foi muito forte. Então, a faculdade de direito é mais um sentido de você se preparar com conhecimento, conhecer as legislações, e isso não significa que um dia você fala, não, eu vou deixar de ser cabeleireiro, e você, ou ainda isso ainda você está trabalhando. Olha, É, eu tenho muita vontade de trabalhar com direito empresarial, para sim. trabalhar conscientizando cabeleireiros, como eu. Olha, é interessante. É uma área, um nicho bom, de repente ninguém não. E hoje essa parte da beleza já não ficou um negócio supérfluo. Hoje já é uma necessidade. Eu Não, poderia dizer com isso? certeza. Ah, é. Então assim, para mim, o direito eu busquei uma forma de poder lidar com ele, porque durante um tempo eu também não sabia. Eu sabia que eu estava fazendo porque eu gostava, mas eu não sabia o que eu iria fazer com ele. Eu E hoje pensei, você tem essa clareza, né? tenho, assim, busquei muito, estudei muito para poder entender o que eu quero, porque eu falei assim, não dá para mim jogar tempo fora, jogar tempo no ar. Claro que a Aham. faculdade de direito vai ser um grande impacto para mim, Sim, mas ter ela e não executar ela ou fazer qualquer coisa só em por ação com fazer, ela, eu falei assim, não, eu preciso ter um roteiro, falar assim, não, vou fazer, mas eu tenho um sentido. entendi. E aí E veio é para bom, mim. e se você tem a experiência já desse trabalho, se você quer entrar nesse nicho aí, Uhum. nada melhor do que daí você já pode falar, não, eu falo isso porque eu já fiz isso, eu sei que Claro. vai dar. Ô, gente, veja que legal. Às vezes eu fico encantada, meu diretor está ali, o Cláudio, e às vezes a gente fica pensando, a gente não tem dimensão de certas coisas. Eu estou olhando para ele porque meu diretor está ali me olhando. É o Cláudio. O Cláudio é um estudante, né, um mestrando. Eu tenho a facilidade, não é nem facilidade, a felicidade de poder ter um diretor que é mestrando em Direito e Relações Internacionais, Olha que um extraordinário. poliglota, né? Então, eu Hum. sou assim, eu tô falando isso para você porque você jovem,
que está nos acompanhando, porque eu sei que você está gostando desse papo nosso, eu sei que está te inspirando. De repente você está aí no seu lugar quietinho, ou então sem uma perspectiva. Olha o Pedro Teixeira falando aqui as dificuldades que ele teve e o estudo, saber. Então, isso eu quero agradecer àqueles que acreditaram nesse nosso projeto, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. É, também a Farmácia Econômica Popular, R1 Modas, e a Progeporan. Tudo aqui para você ver, acreditaram, porque nosso objetivo é chegar e te inspirar, para você saber que tem meios, que tem formas. Ô Pedro, a rotina de quem trabalha com a autoestima, porque ficar com o cabelo arrumado dá uma autoestima. Estou mostrando porque foi ele que fez, tá, pessoal? Até aproveitando, né? Tem vários cabeleireiros, tem a Vandete, tem a Raquel, né, que faz penteado. Tem tantas pessoas maravilhosas, mas hoje foi o Pedro, né? Vai muito além da técnica. Ela é feita de conexões, de história, igual você falou agora há pouco, né? Começou lá com a cliente, depois foi a mãe, a avó, né? O parente, que só quem está ali, quem vivencia, no caso como você, conhece ali no dia a dia. Para a gente entender um pouco mais dessa história, da sua vivência ali certinho, eu preparei assim uma dinâmica de um estudo, preparei algumas perguntas rápidas, Vamos lá. tá? Porque eu acredito que quem está nos acompanhando gosta disso aí. Qual foi o pedido mais inusitado de uma cliente ou de um cliente? Você trabalha só com mulheres ou homens também? Mulheres. Só com mulheres. Então, de uma das suas clientes, qual Olha, foi? foi bem no meu início. Quando eu comecei, eu sempre gostei de trabalhar muito à tarde e à noite. Sim. Uma das minhas clientes, cansada do serviço, ela falou assim: você não faz meu cabelo deitado, não? Misericórdia. E assim, pra mim, no meu ponto de vista ali, não ia mudar o resultado. Eu falei assim: se você se sente confortável, vamos. Fizemos, porque geralmente alisamento dura muito tempo, né? Ah, era um alisamento. Então, Era um alisamento, então a gente já tinha terminado a parte de trás, e isso eram as 10 horas da noite. Cansada. Eu falei assim: deita no sofá aí, ó. Chapando, assim. Eu acho que foi um dos mais inusitados que eu já tive. olha aí, se você está cansadinho e quer até alguma coisa deitada, ele faz também. Qual produto ou uma técnica que é indispensável no seu trabalho? Eu acho que hoje é Forhands. Assim, esse Forhands, ele é uma descoloração ao ar livre, principalmente para quem quer ter um cabelo mais saudável e ter um cabelo claro. Então, Olha assim, aí, gente. e é uma área para você que tá me acompanhando. Isso, aproveita aí e já fala. É uma área que, para você que tá me acompanhando, que eu tô me especializando e eu vou me tornar uma referência dentro dessa cidade. Então, para mim, é uma das maiores funções, Lourdes, é ter essa saúde e ter uma cor bonita. Então, não basta a gente ter somente uma cor linda, um cabelo lindo com movimento, mas ter uma saúde de um cabelo que em casa a pessoa não consegue cuidar. Como que é mesmo o nome? Eu me interessei. Forhands. Olha aí. 4 cabelos. Fora, diretor? De livre. É. Ah, sim. O diretor fala inglês, gente. Outra pergunta. Você já viveu alguma situação engraçada no seu salão, na época que você ia a domicílio, que você nunca esqueceu? Olha, eu acho que de todas elas, tem várias, porque a gente dentro do salão, principalmente quando a gente começa, a gente vive várias. Mas tem clientes, assim, que são muito marcantes. Uma delas, inclusive, eu me lembro muito que ela sempre muito apressada. A gente escovou metade e a outra metade ficou cacheada. E Ah, ela, não, deixa porque... E isso a gente tudo sincronizado, no horário, tudo certinho. Mas ela tava tão ansiosa pra poder resolver as coisas que ela tinha que resolver. Ela falou assim, não, deixa aqui em casa, eu tento dar uma baixada na chapinha. E aí, assim, eu fiquei olhando porque ela saiu e o pessoal vendo de fora. Metade do cabelo liso, Lisa. metade do cabelo cacheado. Então, é engraçado mesmo, né? Ô Pedro, se você pudesse cortar o cabelo de um famoso, famoso para você, porque às vezes pode não ser para mim ou para quem está nos acompanhando, quem seria? Eu acho que é a Marina Rui Barbosa. O cabelo Olha, dela é um monumento histórico brasileiro. É um cabelo ruivo que impacta qualquer pessoa. Onde você for, você vai sempre lembrar dela como ruiva. ruiva.
tem o Mário Henrique, que eu sou fã demais dele, que fez um loiro nela e ela voltou pro ruivo. E pra mim foi um impacto, assim, que eu realmente me impactou muito grande. Eu olhei assim e falei assim, gente, como essa mulher ficou loira do nada? E eu pensando sobre isso, eu olho muito isso, porque o cabelo dela é um monumento histórico, eu achei maior do que qualquer outro famoso dentro do Brasil. E daí, no caso, você a deixaria ruiva ou você a tentaria mudar? Quem sabe, né? É uma grande possibilidade, mas eu acho que o loiro nela, eu acho que é uma coisa muito linda. Talvez um loiro, quem sabe? Olha aí, quem sabe nós não sabemos onde chega nosso podcast da Viné Marina Rui Barbosa. Rui Barbosa. Olha o Pedro Teixeira aqui, que é pôr a mão no seu cabelo. Ô Pedro, deixa eu te perguntar. Nós estamos assim chegando, mas eu quero te perguntar mais uma coisa. Qual música não pode faltar no seu estúdio para animar o ambiente ou para começar o seu dia? Olha, eu acredito que, pra mim, todo o sentido da minha trajetória, da minha vida, sempre foi Deus. Em todos os momentos. E a música, pra mim, iniciar o dia bem, me sentir alegre, contente, é com Deus. Então, o louvor pra mim é essencial. É iniciar amanhã agradecendo pelo dia que eu vou ter, pelas clientes que eu tenho, as clientes que eu ainda terei. É muito forte pra mim. Então, Sim, assim, não tem uma forma pra mim mais gostosa de iniciar o dia do que agradecer a Deus. sim. E sempre um louvor. Tá. E depois para suas clientes, teria alguma coisa ou você Olha, continua com louvor? as clientes que vão de manhã, elas sabem, tá? Elas sabem que todas as vezes de manhã é sempre um louvor. Sim, Mas eu sempre gosto de colocar músicas que deixam as pessoas mais soltas, que deixam a pessoa mais à vontade pra tirar foto, pra mexer no cabelo, pra que ela se sinta mais bonita, mais inspirada. E as músicas pop em inglês estão estrondadas e sim. agregam muito pra mim nesse fator. Pedro, ó, conversar com você é uma inspiração. Você que está nos acompanhando, eu estive lá de manhã, a gente conversou sobre vários assuntos, né? Pessoais, profissional, e isso agrega. Eu sempre falo que eu me sinto privilegiada de ter meus convidados aqui, e eu aprendo muito. Mas nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e eu queria que a gente olhasse assim para frente, né? Você é um menino que olha para frente. Sua jornada, eu entendo que serve de combustível para muita gente e também para muitas pessoas que estão sonhando ou às vezes com um pensamento ainda parado. Ele tem um desejo, ela tem um desejo, mas está parado, guardado. Então eu te pergunto, quais são os seus planos para o futuro? Tanto na área da beleza quanto para o direito. Olha, eu quero muito poder trabalhar com direito empresarial e nunca deixar de ser cabeleireiro. Olha, Talvez, conforme o tempo, eu reduza muito os meus atendimentos, porque a gente se cansa, o corpo se desgasta. E pra mim, trabalhar o meu mental também, eu acho que equilibra muito. Porque eu acho que sim, quando a gente trabalha um só, acaba deixando defasado o corpo. Quando a entendi. gente trabalhamos os dois, há um equilíbrio, uma harmonia. Sim, Então, para mim, especializar em técnicas de loiros, de cortes, de inovadores. Nunca fui uma pessoa muito cômoda. sim. Sempre gostei muito de viver diferentes lados, de viver várias possibilidades. E eu quero muito poder ver algo novo, trazer algo novo para Itaporã, que foi o que eu fiz. Que coisa maravilhosa. O direito, então, empresarial e junta as duas coisas. Veja aí, pessoal, você jovem, como ele é um menino novo, eu quero que você que está nos acompanhando, e você, papai, mamãe, de repente, ouvindo esse nosso bate-papo aqui da entrevista, você possa também levar para o seu filho, para a sua filha. Então, Pedro, agora eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens que estão começando e que muitas vezes não acreditam em chegar a um lugar mais longe, assim como você está chegando, né? Eu vou falar está chegando porque eu vi que você quer mais, Ainda mais, mais. temos muito Tá, mais. então, agora que nós estamos falando para você, essa mensagem para os jovens. Olha, eu acho que não poderia deixar outra mensagem a não ser persistência, determinação, coragem
E assim, nada é fácil. As pessoas são julgadoras, elas apontam, elas criticam. E não foi muito fácil pra mim, não. Foi assim, estritamente difícil. Só Deus sabe o quanto eu chorei, o quanto eu sofri. Mas eu sempre tive muita coragem. Nunca me importei com o que as pessoas falam. Se importem muito com o que as pessoas que construíram algo falaram. Porque se as pessoas que constroem algo, elas sempre te incentivam a ser maiores. E assim como eu cheguei, você também chega lá. Muito maior, talvez, do que eu. Pedro, olha, muito obrigada pelo seu sim, de você estar aqui no Hora Mais. Eu tenho certeza que a sua trajetória de vida pessoal como profissional vai inspirar muitos dos nossos seguidores. Então, nosso muito obrigado. Foi um prazer, Lourdes. Eu fico muito feliz e admiro muito a sua pessoa também. Ai, obrigada. Agrego muito, penso muito nisso. Fico muito feliz por você ter me convidado. E você que nos acompanhou até agora, Pedro Teixeira, grava bem este nome, nos mostra que o talento é importante, mas a coragem e a dedicação são ainda maiores. De atendimento simples, como ele nos falou, lá de casa em casa, abrir o seu. Ali bater na porta, o cliente foi, as dificuldades, levar material, mas ele abriu o seu próprio estúdio, de voluntário comunitário até a sala de aula de uma faculdade. Ele está fazendo direito. Sua história é um exemplo que é possível, eu quero dizer, com muita força e dedicação, transformar sonhos em realidade. Vou repetir: transformar sonhos em realidade. E essa conversa nossa, esse bate-papo muito simples, possa te inspirar. Cada ouvinte acreditar em si mesmo e buscar os seus objetivos. E quero ainda dizer o que ele acabou de dizer agora há pouco. As críticas, as conversas, os julgamentos que elevam, você escuta. Aqueles que são só para derrubar, cair, você nem deixa entrar. Então, eu quero dizer para você, pense nos seus objetivos, mas pense com paixão e perseverança. Quero agradecer nosso patrocinador oficial Móveis Plaza. E você que ficou até aqui agora conosco, que você possa então compartilhe, se inscreva no nosso canal e eu te espero até no nosso próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia, Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.